Olá pessoal, bom dia, muito bom dia. Então hoje eu resolvi passar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a questão do isolamento social, né, da quarentena obrigatória ou voluntária, né, e a relação com a ansiedade. Em primeiro lugar, a gente precisa esclarecer que a ansiedade ela pode acontecer de duas formas diferentes. A primeira é aquela de evolução natural, né? Existe em nós a manifestação da ansiedade como uma questão inata, né? Todos nós, seres humanos, temos a ansiedade e ela se manifesta em determinadas circunstâncias, mas existe a ansiedade que é definida como transtorno de ansiedade, né? Para que essa diferença fique evidente, né, o transtorno de ansiedade é uma patologia, né, psiquiátrica, afetiva, das emoções, enfim, e ela só pode ser diagnosticada por um profissional habilitado. Então, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, não é? É preciso para que haja essa distinção nítida. Se a pessoa tem um transtorno de ansiedade ou se ela tem a ansiedade que nos é inata. É a primeira questão, né? A outra questão, a segunda questão, é que a ansiedade inata, ou seja, aquela natural que nos habita, que nos acompanha, ela tem alguns estágios, né? E ela se manifesta no nosso dia a dia ou em determinadas circunstâncias. Por exemplo, esse momento de isolamento, de pandemia, de desajuste no funcionamento mundial, né, naturalmente causa ansiedade em todo mundo, em graus diferentes, né? E o que a gente precisa deixar aqui bem claro é o seguinte: se você tem transtorno de ansiedade já diagnosticado previamente, tome as suas medicações. Em sendo possível, fale com seu médico. Esse é um momento atípico para o qual ninguém no planeta está totalmente preparado, né? Nem os países de primeiro mundo, nem os países de terceiro mundo, ninguém está totalmente preparado para uma circunstância que afeta o planeta inteiro, quase ao mesmo tempo, né? Então, que fique isso bem claro. Todos nós, países em quarentena obrigatória, em isolamento social orientado, países sem isolamento social orientado, sem quarentena, todos nós ficamos nesse momento abalados com isso, porque isso muda a estrutura de funcionamento do mundo, né? Em vários setores, no setor social, no setor econômico, no setor de saúde, abala a nossa estrutura. Então é natural que nesse momento as pessoas, de uma maneira geral, todos nós, fiquemos ansiosos, né? Então, o que eu queria deixar claro aqui é, se você já tem um transtorno de ansiedade, ou seja, uma patologia, ansiedade como patologia, tome seus remédios. Se você tem, ou pelo menos você deveria ter, um médico psiquiatra que lhe acompanha, procure, em sendo possível, entrar em contato com esse médico, porque pode ser que neste momento dessa conturbação mundial que nos afeta, porque nós fazemos parte desse contexto, né? Pode ser que haja necessidade de um ajuste aí da sua medicação. E não entre em desespero, porque não é só você que tem um transtorno, não é só você que está fazendo esse tratamento. Mantenha as suas medicações, os seus remédios da maneira como você foi orientado antes desse momento de pandemia. Não se desespere. De uma maneira geral, existem aquelas medicações que os médicos orientam e deixam de stand-by, como SOS, que são para circunstâncias inesperadas ou manifestações sintomáticas desesperadas. Não é momento de você sair tomando esse SOS como água. Não funciona. Quando você pega uma medicação que a gente chama SOS, que é para tomar em situações pontuais, e começa a usar como uma frequência contínua, como uma certa frequência, essa medicação perde a abordagem SOS, perde a abordagem emergencial, ela passa a se tornar uma medicação regular. Então não faça isso. Não faça isso porque você vai alterar a estrutura do seu tratamento.
tente entrar em contato com o seu médico. Se você não conseguir falar com o seu médico, nós temos aqui o nosso canal, deixe as suas dúvidas aqui embaixo, né? A gente vai tentar entrar em contato, vai tentar então estar ajudando através de algumas respostas a vocês que estão nesse momento com essa questão. Agora, se você não tem um transtorno pré-definido, porém nesse momento você está tendo sintomas que estão te desajustando, que estão te preocupando, você está tendo insônia, você está tendo taquicardia, sua respiração está alterada, né? Você está muito nervoso ou nervosa, calma. Calma, nós precisamos graduar esses sintomas. Tudo isso é natural de uma manifestação de ansiedade que não é uma doença, não é um transtorno, né? Todos nós, quando saímos do nosso eixo de maneira muito intensa, variamos esse ângulo muito intensamente, todos nós temos um abalo na nossa mente em primeiro lugar. Quando a nossa mente é abalada, o nosso corpo responde a isso, porque a nossa mente, o nosso corpo funciona como um motor, né? Existe o start na mente. O estímulo chega na mente, a mente reconhece esse estímulo, filtra esse estímulo e manda para o corpo para que haja uma resposta. Por exemplo, diante de um assalto, o seu corpo recebe aquilo como um perigo iminente, você pode sair correndo ou ficar simplesmente bloqueado e parado sem reação nenhuma. São as respostas que eu estou dando aqui como exemplo diante de uma circunstância inesperada. Então pode ser que você esteja tendo sintomas nesse momento e você comece a pensar, nossa, eu estou com transtorno de ansiedade, eu preciso de um calmante, eu preciso de um ansiolítico, eu preciso de um antidepressivo, enfim. Calma, calma. A gente sabe que existem países em que o acesso a essas medicações é muito fácil, né? E por isso as pessoas acabam começando a fazer um tratamento de maneira irregular, de maneira equivocada e acabam mais à frente se prejudicando por causa disso. Então, nesse momento, o que eu oriento? Você pode sim fazer um tratamento com homeopatia que não tem efeito colateral, né? Tem aí o meu canal. Nós estamos à disposição para fazer atendimento por videoconferência, né, teleatendimento, nós estamos aí para tentar ajudar as pessoas, né? Mas você também pode usar substâncias naturais, como algumas ervas em chá, né, que nós temos aí no mercado. Nós temos algumas ervas que têm um potencial efeito ansiolítico sem efeitos colaterais. Agora vão umas dicas mais práticas e mais simples, né? A ansiedade, como eu já falei aqui, ela é uma reação do corpo a um estímulo recebido. A nossa mente recebe um estímulo. Diante desse estímulo, o cérebro libera neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão ajudar na produção e liberação hormonal, que vai fazer com que o nosso corpo funcione em conjunto. Coração, pulmão, rins, músculos, enfim, tudo funciona em conjunto de uma maneira alterada naquele momento da ansiedade, do estímulo de ansiedade. Diante disso, quais são as atitudes que a neurociência já falou, já mostrou, já foi comprovada, que ajudam a que a gente ative aí a nossa razão para que a gente não haja por ato reflexo, ou seja, o estímulo chegou, o nosso corpo foi estimulado e a gente simplesmente age sem filtrar. Por exemplo, a gente se assustou, o cérebro recebeu aquilo como um susto, libera o hormônio, estimula o coração a funcionar mais rápido para você poder reagir diante do susto. Você começa a ter taquicardia. Aí você tem taquicardia, a respiração aumenta. A respiração aumenta, você começa a pensar, vou morrer, vou desmaiar, não consigo respirar. Você vai alimentando o hiperestímulo naquele momento. Então, quais são dicas práticas para você lidar com isso no primeiro momento? Primeiro, quando você receber o estímulo e esse estímulo gerar a ansiedade, e, por exemplo, você tiver algum sintoma que é inconveniente para você, que está te trazendo desconforto, a primeira coisa, naquele milésimo de segundo, respirar. Pare para respirar. Vá desacelerando a sua frequência respiratória. Feche seus olhos, momentaneamente, em alguns segundos você faz isso. Você começa inspirando e expirando e vai diminuindo a velocidade. A gente já sabe, comprovado por ciência, que essa desaceleração da respiração de maneira retrospectiva acaba, com o passar do tempo, desacelerando um pouco o seu coração. Com a desaceleração retrógrada, essas sensações tendem a amenizar, né? E elas tendendo a amenizar, com o passar dos minutos e das horas, aquela sensação
vai passar. Vai passar. Então, use esse truquezinho da respiração, né? Existem vários vídeos aqui no YouTube ensinando como a respirar, né, de uma maneira melhor. E você vai perceber, no primeiro momento vai demorar um pouco mais, no segundo dia demora um pouco menos. E assim como tudo na vida é treino, né? Com o treino você vai ver que essa sensação vai passar. Uma outra dica que a gente já colocou aqui até no canal é a questão da atividade física. A atividade física ajuda a liberar endorfina. As endorfinas, elas dão uma sensação de bem-estar. Por quê? Exatamente porque elas ajudam a controlar os ritmos cardíacos, o ritmo respiratório e dá uma sensação de relaxamento e bem-estar. Então, depois de feito esse exercício da respiração, procure fazer uma atividade física, né? Aí vocês podem pensar, mas a gente está em casa, eu já deixei um videozinho aqui falando rapidamente sobre algumas dicas de como praticar. Tem vários vídeos de excelentes profissionais no YouTube aí mostrando como se exercitar em casa. Né? Então, pratique uma atividade física, mesmo que seja 20, 30 minutos em casa, vai fazer diferença, vai ajudar a ajustar o seu corpo. E uma outra dica é a questão da meditação. A meditação ela tem vários vieses, né? Várias linhas de funcionamento. E aí você pode ficar livre para procurar a linha que mais lhe agrada ou mais se encaixa na sua realidade. O importante é, com essa chuva, essa tempestade de informações, a gente começar a filtrar, e para isso vai a última dica, né? É importante a gente estar atualizado, é importante a gente conhecer como as coisas estão funcionando, o que a gente precisa fazer, como a gente precisa se comportar, é importante. Mas evite a tempestade de informações. Você acorda cedo e já corre para o noticiário para saber qual é a novidade, quantas pessoas morreram, quantas pessoas novas adoeceram. Separe um momento do dia, de preferência, depois de você preparar o seu corpo, de fazer exercício respiratório, de fazer uma atividade física, de fazer a meditação. Depois dessa situação, a de você tomar seu banho, fazer a sua higiene, fazer a sua rotina, separe um horário para você ver um telejornal, buscar notícias que não sejam fake news, né, para se atualizar e aí ver que tipo de conduta você tem que seguir e saber como é que seu país, sua região está funcionando, tá bem? Prepare o seu corpo de maneira mais adequada e separe apenas um momento do dia. Você não precisa ver todos os telejornais, todas as notícias do que está acontecendo nesse momento. Separe um momento do dia e naquele momento, sim, se atualize e fique sabendo das informações. Procure sempre saber se aquelas informações são verdadeiras, né? Isso é muito importante porque nós sabemos que muita gente gosta de sensacionalismo e, na verdade, fake news virou uma grande fonte, né, de sucesso aí nas mídias e para muita gente que é anônima e deseja um sucesso desenfreado. Então ficam aí essas 4 dicas, espero que tenha ajudado vocês, espero que venha ajudar muito vocês. Façam para depois vocês acreditarem. Façam o teste, vocês vão ver que com o passar do tempo, vocês vão ter a vida de vocês transformadas, tá bem? Muito obrigado mais uma vez por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe com pessoas que você acha que pode ajudar. E se você não é inscrito, apareceu por aqui de paraquedas, caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, ative o sininho, para assim, toda vez que nós lançarmos aqui um vídeo, você seja notificado, tá bom? Beijo, serenidade, racionalidade e vai ficar tudo bem.